Olá, patriota! Hoje é dia 21 de setembro de 2022. Começa agora o Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Eu sou o Leonardo Miller e a partir de agora estaremos juntos nesta primeira edição. Desde já confira se o sino de notificações está ativado para receber todas as nossas atualizações e ficar sempre muito bem informado. Além disso, deixe o seu comentário, participe do chat ao vivo. O Foco do Brasil é um jornal independente feito para você. Então curta, compartilhe esse vídeo e se torne membro do nosso canal. Vamos agora às principais manchetes desta edição. Bolsonaro quebra protocolo, sobe na cadeira e discursa para o povo durante jantar nos Estados Unidos. O presidente conversou com apoiadores em Nova York após fala elogiada na ONU. O Datapovo ataca outra vez. Mercadistas deixam clara preferência por Bolsonaro em evento. Centenas levantaram as mãos durante evento nacional com donos de supermercado. Rosângela Moro compartilha intimidades depois de críticas comendo pastel na feira. A candidata a deputada federal tenta melhorar a imagem e contou fatos inusitados sobre ela e o marido Sérgio Moro. Roberto Carlos aciona Tiririca na justiça, mas o STF arquiva o processo. O cantor queria uma indenização de R$50 mil por uso indevido de uma música, mas Ricardo Lewandowski negou. Lula fala em clima de já ganhou, apesar de ter comícios cada vez menores. O ex-presidente debochou de Bolsonaro e disse que ele já está prevendo a derrota, mesmo com o petista tendo bem menos apoio popular onde quer que vá. O presidente Bolsonaro chegou durante a madrugada a Brasília após as viagens para o Reino Unido e para os Estados Unidos. De acordo com a assessoria, hoje ele realizará atividades institucionais, sem entrar em detalhes. Seja membro patriota ou capitão do nosso canal. Nós contamos também com o seu apoio para manter e ajudar o Foco do Brasil a crescer ainda mais. Para isso, é só apontar o seu celular para o QR Code que está na tela da sua TV ou computador. As nossas assinaturas estão com 50% de desconto no primeiro mês. Em evento mais descontraído e diferente no dia de ontem, o presidente Bolsonaro falou com apoiadores em Nova York após o seu discurso na ONU. Apoiado por seus seguranças, o presidente subiu numa cadeira e falou sem microfone, empolgando o público presente. Bolsonaro lembrou de parte da trajetória até chegar à presidência e comentou sobre ajustes necessários que foram feitos ao longo do governo. Sem citar nomes, ele lembrou de ex-ministros que traíram sua confiança e foram retirados das suas pastas. O vídeo gravado pelo público deixa claro que eles entenderam que o recado era para o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o ex-ministro da Saúde, Henrique Mandetta. Veja um trecho da fala de Bolsonaro. É a distância da mesa da antena. É esse que está dando. Sobe na cadeira, presidente. Não! Outro país, cada um por seu motivo pessoal. Logicamente, acredito que sempre precisa ter muita saudade do seu país. Com certeza. A grande maioria gostaria de estar lá, mas vocês acompanharam para onde estava indo o Brasil, em especial de 2003 para cá. Eu acredito em Deus, como a maioria aqui acredita, que as coisas acontecem. Tivemos um impeachment, onde eu dei um voto pela cassação daquela pessoa que colaborou, apesar de um voto pesado, para nos projetar. Tivemos depois uma eleição, onde quando começou quase ninguém acreditava, mas foi no crescente. O outro lado viu que era difícil nos deter no voto e acabaram tentando me assassinar. Perderam. Elas foi horrível também. Melhor do mundo! Você é um gato! O governo, o ministro escolhido, sem a indicação partidária, Graças a Deus, Calma, Cadê mais,
afundando o Brasil na corrupção. Não foi fácil, assumimos, fizemos muita coisa no primeiro ano, como a lei da liberdade econômica. Chegou 2020, e a pandemia, que atingiu o mundo todo, algo desconhecido. E vocês sabem como isso foi tratado no mundo. Acredito que, da minha parte, eu não errei nenhuma coisa que eu falei, zero. Isso vai fazendo parte do passado. Chegou 2021, a pandemia continuou, tivemos a mais seca da história do Brasil. 22, do conflito na Ucrânia, influenciou a economia no mundo todo de forma negativa. Nós terminamos 2021 com um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos. Graças a Deus. E agora, questão de 2, 3 meses, com o parlamento brasileiro, onde a maioria está aí simpática a nós, aprovamos a redução da carga tributária, que era uma monstruosidade dos combustíveis. Deixo bem claro que a bancada do PT, todinha no Senado, votou contra a redução dos combustíveis. Eles queriam, quanto pior, melhor. Aprovamos um auxílio, eu sei que muita gente às vezes quer dar um palpite sobre isso, mas temos sim uma massa de pessoas no Brasil que não tem condições de sobrevivência. Então aprovamos um auxílio que foi mais do que triplicado aquilo que se pagava anteriormente. Tudo dentro da responsabilidade fiscal. Hoje são 21 milhões de famílias que ganham isso. Priorizamos concluir obras, como a transposição de São Francisco. Deve ter muito cabo da peste aqui. Dá valor a uma água, né? Acreditem, tinha falta d'água no Bagé, Rio Grande do Sul. O Exército está concluindo uma barragem lá que vai acabar com a seca, está bem lá na Gauchada. Quem diria, né, Gauchada com falta d'água? O Tarcísio teve a visão de também concluir obras. Tinha uma obra lá que desde o nosso querido presidente Geisel não tinha sido concluída ainda com a BR-63, concluímos com a participação do Exército Brasileiro, recuperamos o modal ferroviário, fizemos vários momentos, fizemos leis que criamos novos marcos, como por exemplo o saneamento, que de imediato, logo no primeiro ano, já foi mais de 1000% de investimento nessa área e dinheiro privado. Criamos o PIX, porque quando nós criamos o Auxílio Brasil, o auxílio emergencial lá atrás, tínhamos 38 milhões de pessoas que nunca tinham tido conta em banco, passaram a ter em função do auxílio emergencial. Hoje, essas pessoas foram inseridas como micros e pequenos empresários. Somos o 7º país mais digitalizado do mundo. Você lembra há pouco tempo, o idoso ia fazer a prova de vida, é um sacrifício. Hoje ele faz a prova de vida por vários momentos. Se ele quiser votar, está feita a prova de vida, comprar um imóvel, fazer uma consulta no SUS. Também botamos um ponto final nas invasões do MST. No governo do Fernando Henrique, tínhamos uma invasão por dia. Ao longo de 8 anos, a média, uma invasão por dia. No governo Lula, 20 por mês. Nossa, 5 por ano. Alguns ministros não deu certo. Corta a cabeça e bota outro. Agora, todos os ministros davam com consideração, com respeito. Alguns se perderam ao longo do caminho. Você sabe o nome deles? Foi no Moro! Ficando no lixo da história. Exatamente. Mais. Além dessas questões, a gente fala também do futuro de cada um aqui. A gente gosta de falar desse futuro. Todo mundo vai ter um ponto final um dia. Vai ter. Até o senhor Malafaia, o padre daqui, não viu? Passa aqui. Vocês não. O Brasil é um país laico, mas eu sou cristão e questão de aborto, para nós é uma questão que a gente tem que respeitar dentro da Constituição. Não vamos falar em liberação de drogas. Nós sabemos onde alguns países ou estados foram
essa tal liberação. A questão de que cada um faça o que tem entender com a sua vida, aí não tem nada contra isso, mas não podemos admitir ideologia de gênero para criancinhas de 5 anos de idade. Nós defendemos a propriedade privada. E temos nossos valores, dinheiro nosso, do BNDES não vai... O Brasil é do Senhor Jesus! Amém! Defendemos a família brasileira, como está na Constituição, como está na Bíblia também. E nós somos a maioria. E as leis têm que existir para proteger a maioria, não proteger a maioria. A maioria é outra história, respeitamos também, mas que a maioria tem que ser respeitada, sim, e ponto final. No mais, pessoal, agradeço a Deus pela bandeira de mais de comandar aquela grande nação lá do nosso querido Brasil. Um evento de donos de supermercados mostrou que empresários do setor têm preferência por Jair Bolsonaro para comandar o Palácio do Planalto. O presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Galassi, questionou a plateia sobre em quem votariam antes do início de sabatinas com candidatos para as eleições de 2022. O evento foi realizado em Campinas, no Royal Palm Plaza. Bolsonaro participou do evento de forma virtual de Nova York. Veja o momento em que centenas levantam as mãos e deixam claro o apoio a Bolsonaro. Então, quem vai votar na TET, levanta o braço. Quem vai votar no Ciro Gomes, levanta o braço. Quem vai votar no Lula, levanta o braço. Aí eu tô confundindo agora com todo mundo filmando. Quem vai votar no Bolsonaro, levanta o braço. A candidata a deputada federal por São Paulo, Rosângela Moro, compartilhou algumas intimidades dela e do marido, o ex-juiz Sérgio Moro. Num vídeo descontraído no Instagram, a advogada revelou, por exemplo, que o candidato ao Senado fala sozinho durante o banho e também que nenhum dos dois é muito romântico. Vale lembrar que no fim de semana, Rosângela foi criticada nas redes sociais por ter publicado um tradicional vídeo comendo pastel de feira, mas que na ocasião mostrava uma moradora de rua mexendo no lixo atrás dela. Muitos seguidores detonaram a ação, dizendo que a deputada federal não se importou com a situação de vulnerabilidade da senhora. Veja agora o vídeo do Instagram sobre as curiosidades do casal Moro. Bom, agora a gente vai brincar de ping-pong dos cônjuges. Eu vou fazer umas perguntas e você tem que responder sobre o Sérgio, tá bom? Vamos lá. Uma qualidade. Ele é super justo. Um defeito. Teimoso. Uma mania. Tomar água antes de sair de casa. Qual apelido? Fer. Uma frase que defina Sérgio. Olhos de tigre. Um esporte que pratica. Tênis. Uma música. Qualquer uma do Queen. Comida preferida. Carne. Sérgio sabe dançar? Nada. Se ele assaltasse a geladeira à noite, o que ele comeria? Pasta de amendoim. Onde foi o primeiro beijo? Na barraca do pastel de Morretes. Quem é o mais romântico? Ninguém? Quem se atrasa mais? Eu. Quem é mais ciumento? Na mesma medida. Quem é mais atrapalhado? Eu. Qual fruta ele detesta? Todas. Quem é mais bagunceiro? Eu. Quem é mais sério? Eu. Quem gosta mais de café? Os dois. Quem sempre pede os melhores pratos no restaurante? Eu. E quem paga mais mico? Eu. Pra finalizar, me conta uma curiosidade bem esquisita do Sérgio. Ele fala sozinho quando ele toma banho. Ah, dessa vez foi fácil, né? Sim. Vamos marcar uma próxima? Bora, vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, arquivou uma ação do cantor Roberto Carlos contra o deputado federal Tiririca, do PL de São Paulo. Em sua propaganda eleitoral, o parlamentar faz uma paródia com a música O Portão. Para Lewandowski, o cantor pode recorrer em outras instâncias e que a ação não deveria ser apresentada ao STF. A equipe de Roberto Carlos procurou a corte após ter uma ação semelhante rejeitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Após a decisão do TJ, Tiririca voltou a parodiar a canção.
Roberto Carlos pleiteia na Justiça a retirada do vídeo da paródia e o pagamento de uma indenização de R$50 mil, alegando o uso indevido da música. Em 2014, Roberto Carlos já havia processado Tiririca pelo mesmo motivo e perdeu também. Veja uma das paródias de Tiririca. Eu votei, de novo eu vou votar. Tiririca, Brasília é o seu lugar. Tá falando o quê? Você nem sabe o número dele? Cala a boca, bicho. Ô, cara, cala a boca, bicho. Eu tô com o microfone aqui na tua cara, pô. Respeita o rei. Claro que eu sei o número dele. É 2255. Vote no Tiririca, o melhor remédio pra política. Quer flores, bicho? Vou te dar flores, bicho. Toma flores, toma flores, toma flores, bicho. O comentarista Alexandre Garcia avaliou a fala de Bolsonaro na ONU ontem. O jornalista elogiou a postura do presidente, que fez um discurso à altura do Brasil e mostrou de forma resumida os diversos avanços em diferentes áreas do país. Além disso, elogiou o trecho em que Bolsonaro deixou claro que o Brasil era um país com influência da corrupção antes do seu governo, algo que hoje não existe mais. Veja uma parte da fala de Alexandre Garcia. O principal assunto de hoje é a fala do presidente do Brasil abrindo a Assembleia da ONU, Nações Unidas. O Brasil é um dos fundadores da ONU, já presidiu a ONU na primeira reunião, Oswaldo Aranha. Graças a ele saiu, enfim, o Estado de Israel. O discurso do presidente do Brasil foi um discurso de estadista, ele estava muito sério, porque estava lendo. É um discurso que precisa ser lido, não pode ser discurso de improviso, né? Ali é uma tribuna solene. E estava na primeira fila o ministro de Relações Exteriores, embaixador, e a primeira-dama Michele Bolsonaro, né, com trajes claros, apropriados para a ocasião. Eu fiz um resumo. Se vocês não viram, deu aí uns 20 minutos, eu fiz um resumo e vou destacar para vocês os temas principais, né? Ele começou falando da responsabilidade coletiva dos países numa época de divisor de águas. Ele estava dizendo, olha, estamos para que lado vamos? Alguns estão querendo nos empurrar para um lado, outros para outro. Ele disse que quer ficar do lado da liberdade. Lembrou aqui da pandemia, em que o governo se empenhou em duas coisas, salvar vidas e preservar emprego e renda. Lembrou que aqui a vacinação foi voluntária, sempre preservando a liberdade das pessoas. Lembrou que entre 2003 e 2015 houve corrupção desenfreada nesse país, pegando principalmente a Petrobras, e que o responsável foi condenado em 3 instâncias, né? Mas que esse é o Brasil do passado, que agora tem um novo Brasil, um país digitalizado com 5G, com privatizações e concessões, com águas do Rio São Francisco banhando o Nordeste, com marcos de saneamento, ferrovias e gás natural, com leis de liberdade econômica e de startup, com o Brasil já a caminho da OCDE, que é a elite mundial da economia, né? Que o Brasil está com... A economia brasileira se recuperou, né? Recuperando as empresas. A inflação é uma das mais baixas do mundo hoje, mais baixa que Estados Unidos e Alemanha. Pobreza caindo, pobreza extrema 4%. Auxílio Brasil atendendo a 20 milhões de famílias a $4 por dia. Deflação em julho e agosto. Menor preço de combustíveis e energia, sem tabelamento se obteve esse menor preço. 4º destino mundial de investimento, está com recorde de arrecadação, de lucro de estatal, de relação dívida e PIB, com uma prosperidade que o Brasil quer compartilhar com outros países, exportando alimento,
né? Lembrou que o Alisson Paulinelli, que é o eixo dessa revolução na Terra, é o candidato do Brasil ao Prêmio Nobel da Paz, que a safra de grãos está em mais de 270 mil toneladas, que em breve seremos exportadores de trigo. Estamos invertendo essa relação, que alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas do mundo, né? Que o Brasil é uma solução para a defesa do meio ambiente. A Amazônia, 80% está intocada, né? Isso é área da Europa Ocidental. Internet chegando a 500 comunidades indígenas. Temos uma indústria de biocombustível moderníssima. 84% da nossa matriz de eletricidade é de origem renovável, né, que podemos exportar energia limpa. No Nordeste, um potencial de 700 gigawatts de energia eólica. O ex-presidente Lula fez um discurso ontem em que deixou claro o clima de já ganhou que acomete o PT após pesquisas recentes a favor do petista. Apesar de ter comícios muito menores do que os do presidente Bolsonaro em todos os lugares, Lula disse que Bolsonaro já está prevendo a derrota. O ex-presidente também debochou de uma fala recente de Bolsonaro, que acredita ter pelo menos 60% dos votos devido ao apoio maciço que recebe em todas as partes do Brasil. Vale lembrar que, na semana passada, Lula reuniu 12 mil pessoas em Curitiba, de acordo com a Polícia Militar. Já Bolsonaro reuniu mais de 1 milhão de pessoas apenas em Brasília no dia 7 de setembro. Veja a fala do petista. Eu acho que está tudo preparado, caminhando para a gente ganhar as eleições. Obviamente que eleição e mineração, a gente só conhece o resultado depois da apuração. O homem está dizendo que se não ganhar no primeiro turno com mais de 60% é porque houve problema nas urnas. Ou seja, quando ele diz isso eu fico otimista, porque ele já está prevendo a derrota dele. Ele já está prevendo porque eu acho que não há como que o povo não tenha precificado já a saída, sabe, e a volta da democracia. E a gente quer voltar para fazer esse país, sabe, ser feliz outra vez, esse país ser bonito, esse país ser alegre, sabe? Nós vamos ter que recuperar a nossa imagem com o mundo inteiro. O país não tem contencioso com ninguém. Nós temos que ter um olhar generoso para a nossa América Latina, para a nossa América do Sul, para a Europa, para a China. Ou seja, o Brasil, sabe? Eu não consegui colocar um avião para a África, não é possível, 54 países, e a gente não consegue colocar um avião. Não é possível. Muito bem, essas foram as notícias de hoje. Novamente, não se esqueça de se inscrever no canal. Seja membro. Não perca hoje à noite a segunda edição do Jornal Foco do Brasil com Cleiton Basso. Até amanhã.